Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rena. Eu estarei auxiliando ao professor Ulisses nessa sessão, a nossa mesa intitulada Memórias na Narrativa Contemporânea. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A nossa mesa terá tempo de duração de 2 horas. Cada apresentação terá tempo de duração de 30 minutos. Caso vocês notem falha na conexão de alguém ou queiram me notificar, vocês podem me notificar via chat. O chat se encontra na barra inferior da tela de vocês e quando ativa fica do lado direito. Desde já quero desejar uma excelente apresentação a todos. Quando tiver com 25 minutos de apresentação, eu irei informar vocês via chat para que vocês se encaminhem para as considerações finais. E professor Ulisses, a palavra é do senhor. Seja muito bem-vindo à nossa mesa. Obrigado, Renali. Bom dia a todas, bom dia a todos. Pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa madrugada, não sabemos quando e quem vão ver ou ouvir essa mesa, né? Essa reunião de comunicações, memórias na narrativa contemporânea. Meu nome é Ulisses Rocha Filho, eu sou professor da Universidade Federal de Catalão. Minha área de atuação é estágio e estudo de literaturas. Literatura portuguesa 1 e 2 já foi muito ministrada, temos algumas obras publicadas sobre, inclusive obra didática, né? E estamos aqui a convite da Abraplic 2021 para coordenar essa sessão com mais de, sei lá, 20 anos de carreira em magistério superior. Quando eu comecei, nem mestre eu era. Eu já participei de algumas Abraplics, né? A última foi em Curitiba, já rodamos algumas regiões do Brasil e estamos nesse último dia da Abraplic 2021 aqui nessa sessão, né? Temos a presença de Meire Nascimento, que vai fazer uma comunicação, uma discussão, uma apreciação, um compartilhar de estudos bastante interessante, pelo que a gente já aprendeu do seu resumo. Temos Tatiana Prevedelo também, que o seu resumo está instigante também, vai compartilhar seus saberes, angústias, e, por que não dizer, vai dar ambas cara a tapa, vez que é muito corajoso, a despeito de ser um evento científico, a despeito de termos que produzir, a despeito de isso redundar em artigo, publicação, Lattes, etc., etc., é muito corajoso que a pesquisadora ou os pesquisadores, já falando com a plateia toda aqui que nos ouve, que nos assiste, vir a público, expor, compartilhar e, principalmente, fazer essa troca de experiência, que é um dos motivos da Abraplic, né? Então, a gente agradece cada vez mais que as pessoas, acima de qualquer outro objetivo, se disponibilizam a dividir com o outro o conhecimento e a pesquisa. Então, professora Tatiana, professora Meire, desde já a gente já agradece. E agradecemos também, sejam bem-vindos aos participantes, que eu posso ler aqui agora. Silvio César, Tércia Valverde, Andréia, Rafael, Juliana Guedes e Thaís. Então, bom dia, bom trabalho, e nós poderíamos começar com a fala de Meire, né, que pode se apresentar, claro, pode apresentar seu trabalho, pode, de repente, compartilhar o seu arquivo, né? Estamos aqui, eu e Renali, para, se precisar de alguma coisa, dar um suporte nesses 25, 30 minutos que ela, a Renali, a nossa anfitriã, mencionou anteriormente. Então, Meire, professora Meire, seja bem-vinda. A comunicação é sua.
Obrigada pela acolhida, professor Ulisses. Está passando um caminhão justamente agora, quando eu vou começar a apresentação, mas vai dar tudo certo. Tá? Vou apresentar. Vocês estão vendo, né, minha tela? Sim, perfeitamente. Bom, gente, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando com o professor Ulisses as nossas pesquisas, os nossos pensamentos, diálogos. Né? No meu caso, é uma pesquisa embrionária ainda. Né? Eu vou falar aqui hoje sobre a minha paixão, né, mais nova, que é o Walter Hugo Mãe. Então, as obras dele são realmente apaixonantes e eu tenho me aventurado aí, né, como leitora, tentando desbravar alguns aspectos, né, que a gente vai identificando e que a gente fica com anseio de compartilhar. Eu sou Meire Nascimento da Silva Leitão, estou professora da Universidade Estadual do Ceará, né, e eu vou falar aqui a partir do título Quando a Memória Não Falha na Velhice, Construção de Identidade do Narrador-Personagem de A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe. Falar sobre a máquina de fazer espanhóis é falar sobre o que nós chamamos de terceira idade, né? Sobre a velhice, porque vai tratar de um personagem que vai contar a sua própria história, que começa para o leitor a partir de uma ruptura que é cruel, que é a morte da sua esposa. Então, essa ruptura vai fazer com que ele se transforme em outro, né? Embora o leitor não saiba ainda quem é o personagem antes da morte da esposa, mas a gente vai conhecer também esse outro a partir das memórias que ele vai relatando ao longo da narrativa. Né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre esse percurso do personagem. E aí eu começo colocando uma citação para a gente sentir um pouco como é a escrita, né, do Walter Hugo. Com certeza vocês conhecem, mas a gente vai retomar aqui um pouco. Somos bons homens. Não digo que sejamos assim, uns tolos, sem a robustez necessária, uma certa resistência para as dificuldades, nada disso. Somos genuinamente bons homens e ainda conservamos uma ingênua vontade de, como tal, sermos vistos, honestos e trabalhadores. Então, a gente observa que o autor ele constrói a estrutura da narrativa sem letras maiúsculas, né, só com minúsculas. A pontuação que ele se utiliza é apenas ponto final e vírgula, e mesmo assim ele vai dando ao leitor todas as possibilidades de construir junto com ele, né, as falas, né, o momento de parada, o momento que o narrador fala, que o personagem fala, e etc. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar, essa construção da linguagem. E, embora isso se repita em outras narrativas, aqui vai ter um significado especial, porque até pela escolha do nome da personagem principal, que é Silva, a gente vai perceber que ele vai tornar comum, né, essa história. Comum no sentido coletivo mesmo, de tornar a história dele uma história que se torna identificação, né, para muitos portugueses e para muitos brasileiros também. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E aí nesse trecho, ele aponta também um pouco da crítica que nós vamos conhecer, né, que é a respeito da aparência que os homens tentam a todo instante impor à sociedade, né? Se a gente estivesse trabalhando análise do discurso, a gente falaria de ethos aqui, mas falando em modos gerais, a gente está falando da aparência que tenta a todo instante apresentar para as pessoas que nós somos boas pessoas, somos bons homens, quando na verdade os pensamentos, as ações, as atitudes, tudo aquilo que a gente apresenta de uma forma escondida, né, de uma forma que nem todo mundo vai enxergar, quase ninguém enxerga, seria o verdadeiro, né? Seria o real, de quem nós realmente somos, seria a nossa identidade. Mas o que aparenta é o que nós
queremos que aparente, né, que nós somos bons. Todo mundo quer ser bom, né? Todo mundo quer ser honesto e trabalhador, né? Mais ou menos assim. Então, A Máquina de Fazer Espanhóis é um romance escrito em primeira pessoa, né? Como eu coloquei, vai partir do individual para o coletivo, é uma narrativa construída a partir de memórias que deixam marcas, né? Eu lembro lá do Bergson, né? Quando ele fala da matéria em memória, e ele retoma essa ideia de que quando a narrativa ela está construída, né? Quando a história ela está sendo construída a partir do passado, ela também está mostrando as cicatrizes, né? As marcas. Então, as marcas que o Silva, o personagem principal, as marcas que ele vai apresentando ao longo da narrativa, são as marcas que vão constituindo ele enquanto sujeito naquele momento. Então, ele é um ser a partir também, ele é um novo ser também a partir dessas memórias, que ele vai remodelando. Por quê? Porque uma coisa é quando se vive, outra coisa é quando se olha para trás o que se viveu, e aí você analisa de uma forma consciente aquilo que se viveu. E aí ele tem essa consciência, analisa, né, de uma forma panorâmica a história dele e vai construindo esse novo ser. E aí Silva ele vai representar uma coletividade. O prefácio da obra é feito por Caetano Veloso. E o Caetano Veloso ele fala sobre essa questão do individual e do coletivo, apresentando duas personalidades brasileiras, né? Um é o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Ele vai mostrar, né, que se trata de um Silva coletivo, né, mas não coletivo no sentido apenas de ser conhecido, né, de ser aquele reconhecido nacionalmente, né, internacionalmente, mas no sentido dele representar um modo de pensar, né, uma ideologia, né, um modo de acreditar em alguma coisa. Então, ele se tornou uma crença no mundo contemporâneo de determinadas ideias. Então, é isso que ele coloca também, né, acrescentando essa concepção coletiva do Silva. E o outro Silva que ele cita é uma pessoa que ele vê na televisão, no noticiário, no momento em que ele está escrevendo o prefácio. É um Silva que violentou a mulher e que está sendo preso por isso. E aí, no momento em que ele está escrevendo o prefácio, aparece lá o ser dizendo que é Silva, né? E aí isso faz ele pensar sobre os diversos Silvas que nós temos em Portugal, que nós temos no Brasil, que nós temos no mundo. É um Silva que parte do individual para a coletividade, do nacional para a universalidade, e assim por diante, né? Aí tem um trecho, né, em que ele coloca, somos todos Silvas neste país, então isso aí também já, né, já bate o martelo, esse trecho bate o martelo porque a gente está falando, né, que vem de um trecho maior, né, um trecho em que ele coloca, o homem interrompeu o silêncio para me explicar que também se chamava Silva, Cristiano Mendes da Silva, e eu imediatamente pensei em nós dois como a frente e o verso. Eu, Antônio Jorge da Silva, e ele, o Silva da Europa. O peito inchado de orgulho, como se tivesse conquistado tudo sozinho. Continuou. Somos Não todos está passando o Silvas slide, Mário. Oi? Isso. Estamos ainda no primeiro, estamos vendo aqui o seu primeiro slide, Meire. Sério? Se você rolar e clicar no slide que você quer que a gente veja em ponto maior, talvez resolva. Acho que está no Que eu quinto. faço? Acho que o quinto ou o sexto slide. Se você clicar, a gente já começa. Mas você vai ter que clicar um a um. Vixe, como é que eu faço? Eu vou voltar então, né? Vou encerrar. Vocês ainda estão no primeiro agora? Não, agora você retirou tudo, né? A gente não vê nada por enquanto. Isso, vemos o primeiro. Somos todos Silvas nesse país. Vai ter que clicar um a um mesmo. Eu já passei por tudo isso aí, achando que vocês estavam vendo tudo, eu iludida aqui. Então, se eu apresentar, vocês não veem? Não, Meire, que você não colocou para apresentar, você só estava colocando como se tivesse... Não estava em modo de apresentação.
Certo. Vou colocar aqui a apresentação agora para ver se fica. Ficou? Ainda não está em modo de apresentação. Para o senhor está, professor Ulisses? Aqui na minha tela aparece em modo de apresentação, por isso. Eu vou apresentar de novo, vamos lá. Certo. É porque o arquivo dela, Renali, está em Word. Não, Não, PowerPoint. então coloca F4 ou F5. Aí ele vai passando. Feita novamente. Agora não está aparecendo nada, gente? Não. Tá aparecendo seu slide. Isso. Está aparecendo. Então, eu vou deixar assim, pode ser? Pode. Aí Pode. você vai clicando aí à esquerda Eu vou no clicando, é o slide jeito. que você quiser mostrar. Aí um Porque quando eu exemplo. coloco no modo apresentação, some. Clica no modo apresentação novamente para a gente ver se vai. Ó, vou colocar a apresentação de slides, tá? Vou clicar. Clica nele 2 Pronto. vezes. Que às vezes é só um delay. Cliquei. Não foi. Deixa assim, vai um por um. De novo, Agora então, você tirou o slide. Porque quando eu fechei a apresentação, fechou, foi tudo aqui. Pronto. Agora vai. Assim mesmo, tá, gente? Bom, então foi de onde eu tirei, né, o texto. Vou tentar acelerar aqui um pouquinho. O trecho, né, quando ele encontra o colega, que também é Silva, e ele, na verdade, ele até está cansado disso, né? Ele não queria diálogo nenhum. Mas aí, na própria narrativa, a gente percebe, né, que, na verdade, se trata de uma mesma história, né, de uma outra história que se repete. São os muitos Silvas que a gente vai encontrar na narrativa, tá? O Silva, né, o personagem principal, ele tem 84 anos. Ele é barbeiro, né? Foi barbeiro, mas acho que a gente não deixa de ser, né? É barbeiro. Perdeu a esposa, Laura, no início da narrativa. Então, o primeiro capítulo é o momento em que apresenta, né, a ruptura, o momento em que ele perde a Laura, com a qual ele conviveu 48 anos, 48 anos de casado. E aí, com essa ruptura, é que começa, de fato, a narrativa, né, que vai delineando esse perfil do Silva. O Silva, ele é deixado no asilo por uma filha. A filha dele tem a família, tem um esposo, tem filhos, mas acha que é melhor para ele ficar no asilo com outros idosos. Então, aí já começa a falta de escolha, né? Se apresenta na narrativa a angústia do Silva em não poder escolher. Então, alguém coloca ele lá no Lar Felicidade. O nome é bem irônico, né? Lar Felicidade. E lá a gente vai ver justamente o oposto de tudo isso. A construção que se faz da idade, do idoso, né? É uma imagem que desconstrói a imagem singela do idoso. Né? Mostra-se totalmente o contrário. Mostra-se a angústia que ele vive por estar perdendo as habilidades físicas e psíquicas também, porque tem muito de loucura, né? Tem muito de falta de percepção da realidade. Então, o fato de eles também serem, em alguns momentos, agirem com maldade mesmo, né? A caso até de morte lá dentro. Vou tentar não dar spoiler, mas é inevitável a gente soltar algumas coisas. E os filhos que moram distante, né? Um mora bem em outro país, e a filha ter deixado ele lá, também demonstram que tudo que ele construiu antes, na verdade, não tem valor agora, no momento em que ele se encontra no asilo. Então, o Silva ele vai se construir a partir de uma dor, né? De uma dor forte. Então, embora antes ele fosse uma pessoa pacata, que vivia com a esposa, que vivia em família e fazia tudo pela família, agora ele estava se transformando em um outro indivíduo, um indivíduo que era rancoroso, que entra lá no asilo sem querer transmitir uma palavra, que é agressivo, né? Mas se a gente for pensar o que fizeram, né, com ele, a gente vai compreender as atitudes. Primeiro, tiram o álbum dele, né? A única lembrança que ele teria, né, ali da família,
dão uma muda de roupa para ele, colocam ele num quarto com uma imagem de Nossa Senhora. Então, por conta desse contexto, ele começa a se mostrar agressivo com a religiosidade, agressivo com as pessoas, ele não quer diálogo, porque a única coisa que ele queria era a Laura de volta, e isso ele não pode ter, né? Então, a identidade dele se constrói a partir, essa individual, a partir da perda, né, da esposa. E, por outro lado, coletivamente, ela se constitui a partir da relação com os outros, né, os outros idosos lá no Lar Felicidade. E aí, essa relação que ele constrói lá no Lar Felicidade também permeada de memórias da própria história de Portugal. Então, a história ela vai entrar aí como constituição não só dele, mas de todos que vivenciaram um momento forte de Portugal juntos, né? Porque são todos mais ou menos na mesma idade, né? São idosos que passaram pela mesma coisa, pelo mesmo momento forte, né, na história de Portugal, que foi a ditadura salazarista. Então, em vários momentos, essa história é resgatada e ele vai mostrar como é que os personagens eles se comportaram diante de tal ato, né? Como é que o Silva se portou diante daquela realidade? Então, há os que revolucionaram junto, né, para ir contra os desmandos da época, há os que silenciaram, que é o caso do Silva, para fazer com que a família tivesse um bem-estar, né, uma tranquilidade, um equilíbrio. Então, ele silenciou em função da família, e há aqueles que simplesmente, né, estão alheios a tudo isso, né? Enfim, então, há realidades diversas a partir de um momento histórico, e as memórias ilustram isso, né? Ilustram o modo que se enxerga essas memórias depois de tudo, né? Depois de tudo ter passado. Pensando nessa parte, né, nessa perspectiva individual, o Silva ele se constrói a partir do amor, né? Do amor que ele tem pela esposa. Então, antes, né, da esposa morrer, ele fala o seguinte: ele diz que o amor é para heróis. Então, é o momento em que ela está lá, ainda no hospital, em que ele não sabe ainda, né, o que vai acontecer. Então, ele faz um discurso bem enaltecedor, né, do amor. Amor é para heróis fortes, e demonstra uma paixão gigantesca pela esposa. Depois que ela morre, então ele apresenta esse discurso seguinte aqui. Ele diz que com a morte também o amor devia acabar. Ato contínuo, nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutria pela pessoa que deixou de existir. E assim ele continua falando dessa angústia, até chegar aí, lá no final do trecho, em que ele diz que perder alguém é como se perdesse braços e pernas, os olhos, né? Como se alguém chegasse e dissesse: talvez lhe deixemos pulmões, mas teremos de levar o coração. Lamentamos muito, mas não lhe será permitida qualquer felicidade de agora em diante. Então, é mais ou menos esse o sentido que ele tem, né? O fato dele ter perdido o amor da vida dele. Então, existe uma vida com Laura, existe uma vida sem Laura. Existe uma vida com amor, mas o amor ainda permanece mesmo sem Laura. Então, esse amor que permanece sem Laura é um amor que, para ele, está reconfigurado. Não tem sentido, né? Meu brinco caiu. Não tem sentido a gente falar de um amor que é não correspondido, né? Então, para ele, ele está acrescentando, na verdade, uma percepção. É uma percepção de amor. Não é que ele tenha modificado o que ele pensava antes, mas ele acrescentou ao que ele já tinha, né? Então, esse amor é o que vai ditar mesmo esse sentimento pela Laura, né? Então, o que é que o Joel Kandal fala em Memória e Identidade? Né? Que a memória ela alimenta a identidade. Então, tudo que ele vai resgatando das lembranças que vivenciadas com a Laura, vai construindo esse sentimento, né? E tem um certo momento em que ele vai se perder disso, inevitavelmente. Ele vai vendo que as lembranças vão ficando cada vez mais escassas, e isso também é cruel. Isso também é cruel, saber que essa memória ela vai se apagando, né? Então, é uma angústia que ele também vai vivenciar. Kandal também fala que a identidade é a consciência das mudanças, das crises e rupturas. E essa consciência ele mostra, né? Essa consciência a partir do que vai ser, né? E por ser assim, ele deseja tantas vezes morrer, né? Ele deseja acabar com a vida no sentido de que nada mais tem sentido.
a partir daquela ruptura, porque ele tem consciência do que virá, né, da dor que ele vai sentir. Então, restituir a memória de um indivíduo que a perdeu é resgatar, para Kandal, a sua própria identidade. Então, Silva, ao pretender extinguir o amor junto com a morte, leva-nos a refletir sobre a necessidade de apagamento da memória, como uma esperança de supressão da dor, né? Então, como uma necessidade mesmo de sobrevivência. Então, a personagem se constituiu do próprio amor que sente pela esposa, e não viver esse amor é como perder a si mesmo. Fato que se comprova ao longo de toda a obra, quando Silva reconstrói um eu que já nasce do sofrimento, tá, gente? Então, ele falando sobre essa questão da memória, ele reflete sobre a memória mesmo, né, diretamente, quando ele diz que o lugar de Laura, ele olhando lá o cemitério, que era vizinho, né, ao lar Felicidade, e ele olha e diz, o lugar de Laura está igual aos outros, não tem nada de especial. E se eu não a conhecesse, não conseguiria convencer-me de que ela mereceria melhor, né? Então, é bem interessante porque ele mostra que depois da morte, todo mundo está igual ali, né? Nem a Laura, que era tão especial para ele, que tem um significado na vida dele tão importante, ela tem um lugar especial ali. Na verdade, todo mundo se tornou igual. E aí ele lembra de antes, nesse momento ele resgata o antes, né? Ele diz, quando a Laura entrava, todos pressentiam a sua presença e procuravam. Então, ela era especial, né? Então, ele comprova que antes era diferente, né? Então, ele mostra aí a mudança a partir da memória. E aí nós vamos perceber, né, que ele vai falar um pouco sobre, fazendo uma ponte, né, com a memória coletiva, ele vai fazer uma relação da família com a pátria. E tudo que ele, de modo que o que ele agiu, todas as atitudes, né, todas as decisões que ele tomou, foram em prol da família, né? Então, ele disse que eu e Lara começamos a pensar que nada faria mal, né? A todo custo tornaríamos úteis à máquina social e estaríamos obrigados, né? O meu está cortando aqui, mas tudo bem. E estaríamos obrigados até onde os nossos filhos nascessem com nomes portugueses e orgulhosos. O que ele está querendo apontar aí, a partir da reflexão que vem anterior a isso, é que eles simplesmente entraram na máquina, eles começaram a conviver como mando figurino, como a gente diz, né? Então, eles entraram e começaram a viver como era esperado de cidadãos bons, né? Cidadãos trabalhadores, e eles começaram a aceitar tudo que era imposto, né? E um momento muito crítico, né, que ilustra isso na história, é quando lá na barbearia ele recebe um jovem que é um jovem revolucionário, que estava contra, né, estava se escondendo das lutas, né, ditatoriais lá no período, e ele esconde inicialmente o rapaz. Só que depois, né, em um outro momento, a polícia vem investigar para saber, né, se ele conhecia, se ele viu a pessoa e tal, e ele entrega, né? Ele fala sobre a pessoa. Então, quando ele diz que entra, né, que simplesmente concorda com o que é imposto, é nesse sentido, de que ele entregou, ele não foi revolucionário, mesmo indo contra, né, a partir do que ele pensava, sendo contra aquele momento, ao modo como era imposto tudo, mas ele entregou o rapaz. E aquilo ele vai resgatando, né, em vários momentos da história, né, que a gente está analisando. Ele vai dizer que o rapaz ele deve ter sido morto, porque ele não apareceu mais. E ele não era do tipo que sumiria. Ele não era, pelas características e pelo modo de ser, ele não seria um ser humano capaz de simplesmente desaparecer e não dar as caras lá na barbearia de novo. Não, então deve ter acontecido alguma coisa. Mas ele, analisando os fatos, ele não está mostrando nenhum remorso, não é remorso. Ele está lembrando e analisando como os seres humanos, como a humanidade, se comporta. Ela se comporta de acordo com os objetivos que ela tem naquele momento, com os projetos de vida, né, com aquilo que ela delineia para a sua vida. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? E a gente lembra de Kandal, né, quando ele diz que as culturas nas quais nós estamos inseridos desde que nascemos são as que fundamentam, né, a identidade nacional. E que tem a ver também, né, com o que Kandal coloca, falando das identidades que se constroem a partir dos outros, né, da relação com os outros.
As identidades não se constituem a partir de um conjunto estável de características culturais. Elas são produzidas e se modificam no quadro das relações e reações e interações sociossituacionais, situações, contextos e circunstâncias de onde emergem os sentimentos de pertencimento, de visão de mundo, identitárias ou étnicas, né? Então, a relação lar, no lar felicidade, vai mostrar, né, vai ilustrar bem essas relações que vão sendo ressignificadas, construídas tanto, né, são constituidoras do Silva, como fazem uma crítica social de um modo bem geral. As relações entre os idosos, os enfermeiros e os médicos fazem refletir a todo instante acerca do contexto no qual está inserido, né, o Silva está inserido, enxergando com lucidez tudo que vai perdendo nos âmbitos físicos e psíquicos. Rompendo com uma visão romantizada da velhice, Silva apresenta todos os percalços de uma fase sem liberdade, como se a ela não coubesse mais nenhum tipo de escolha. A vida no asilo acontece como os que foram excluídos da sociedade. Portanto, de alguma forma, os moradores do lar se identificavam, seja pelas dores, pelas angústias, pelas loucuras, ou pelo período da vida mais próximo da morte, né? Que a morte, inevitavelmente, vai ser uma reflexão constante lá no asilo, gente. Então, né, a gente sabe que a identidade ela vai se construir a partir não só do que eles encontram de semelhança entre eles, mas também a partir da diferença, né, o que eu sou, o que eu não sou. E, às vezes, o que eu não sou, na verdade, é uma ilusão, né, como ele coloca em algum momento. É uma ilusão, porque eu quero ser sempre bom, eu quero ser sempre o melhor, e, na verdade, eu não sou, né? Eu sou tão cruel quanto o outro. Né? Os tipos de atitudes mudam, mas o resultado é mais ou menos o mesmo. Então, identidade e diferença, de acordo com o Silva, escolhi um Silva também teórico para dialogar com a obra. Né? É o Tomás Tadeu da Silva. Identidade e diferença estão em uma relação de estreita dependência. Elas têm que ser produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou do mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Então, elas são criadas, né? Então, afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, fazer distinções do que fica dentro e do que fica fora, né? Isso também é metafórico na entrada do Silva ao lar felicidade, né? Então, o que estava entrando ali é como se fosse um outro ser, né? E não aquele que estava lá fora, como se aquele Silva tivesse ficado, de fato, lá fora. Então, elas se relacionam às formas como as sociedades produzem e utilizam classificações e hierarquizações, né? E essas hierarquias também acontecem dentro do lar. Então, gente, de acordo, eu trago aqui a concepção de memória, né, do Legoff, quando ele diz que a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos, em primeiro lugar, a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas. Então, e ao pensar nas pessoas que já se foram, ele pensa, né? Tão fácil vivermos esquecidos dela, e como se torna tão cruel que assim seja. Vemos os seus retratos, recordamos a simpatia do momento em que coincidimos e depois medimos a distância que estamos desses momentos, né? Então, Mãe, ele está trazendo aí, né, a partir da voz desse narrador-personagem, a reflexão acerca dessa distância das lembranças, né? essa distância que vai a cada momento ficando cada vez mais leve, né? Ela vai se tornando menor. Mas essas memórias, elas vão atualizar, inevitavelmente, também o passado. Então, embora algumas elas vão fugindo, vão sumindo, inevitavelmente, mas há outras, principalmente sobre aquelas relacionadas ao conteúdo histórico que eu mencionei, que vão ficar martelando, né? Como a gente diz, elas vão ficar perpetuando, fazendo com que essa visão crítica sobre o eu, ela seja reconstruída. E a partir do que se ouve, né, dos colegas também. Eu vou tentar pular aqui, porque são slides longos, mas em vários momentos a gente vai ter aí uma reflexão sobre a velhice e a morte, né? É um tema que vai estar bem próximo, inevitavelmente, e tem um trecho em que ele coloca, que eu gostaria de ler, esse eu não gostaria de deixar de ler, quando ele diz assim: quando Silva da Europa nos falou de sermos fascistas e comunistas ao mesmo tempo, eu pus a fazer contas para trás e a ver coisas. Concluí também que a maior parte daquilo que acreditamos nos dá medo, e isso dá-nos ficar de boca fechada, né? E está fazendo
referência àquilo que eu falei para vocês. Recordava-me bem do que me dizia naquela noite em que eu conheci, que éramos todos livres de pensar as coisas mais atrozes. Isso não nos impedia de sermos vistos pela sociedade como bons homens, de sairmos à rua dignos sob os melhores pais de família. Um homem havia de ser medido pelos seus atos, pouco importando se dentro de casa era feito daquela mariquice de acreditarmos em Deus ou da macheza cretina de se ligar aos malfeitores. Estejam eles escudados numa igreja ou no governo, éramos por igual todos os cidadãos da mesma coisa, a andar pela frente com os instintos de sobrevivência apostos como antenas. Eis a emissão certa, a propaganda que não podíamos dispensar, sobreviver, segurarmos aos nossos e abrir caminho até a morte dentro. Essa é que era a essência possível da felicidade, aguentar enquanto desce, né? Então, aí, claro, ele vai trazer aí as referências históricas, né, as reflexões que foram feitas a partir das memórias, né, e também do modo como eles agiam, né, lá no lar, e que mostrava que eles eram livres para pensar, né, mas as atitudes eram a todo momento monitoradas, etc. Mas também mostra aí uma modificação. A que ponto nós estamos chegando em relação à construção identitária do Silva, né? Quando eu trouxe aquele slide da morte da velhice, é para mostrar que ele começa a tomar consciência disso, mostrando a busca pelo equilíbrio, né? Ele sabia que o que ele tinha que fazer era aguentar enquanto desce, né? Essa última frase aí que ele diz. Então, essa é que era a essência possível da felicidade, aguentar enquanto desce. Então, ele conclui essa história ainda sem romantizar nada, né? Ainda sem mostrar nenhuma bondade infinita que ele pudesse aprender ali a partir da convivência com os demais. Não. Ele mostra justamente que a sabedoria ali estava em ele aprender a conviver com aquilo que não era fácil, que era cruel, mas que ele ia aprender, né? Então, era mais ou menos essa a ideia, tá, gente? Então, pensando a memória na perspectiva de Kandal como uma construção continuamente atualizada do passado, é notável que a obra de Walter Hugo Mann é edificada numa relação constante entre o que foi e o que é. As memórias dos idosos se unem em prol da construção da identidade de um representante social que figura de maneira realista, apresentando possíveis sentimentos e angústias que a sociedade busca esconder. Assim, a identidade de Silva vai sendo permeada nas diversas relações com os outros membros do lar em que vive e também na sua interligação com o passado. As atitudes do passado aparecem alguma vez como justificativas para as reações do presente. Silva, seja nos instantes de silenciamento de si ou do outro, aparece também como uma pessoa cruel, revestida como tantos outros cidadãos, de um homem genuinamente bom. Obrigada, gente. Obrigado, Meire. Muito, muito boa e pertinente a sua leitura sobre essa questão de identidade, alteridade, que também é tema de Tatiana a seguir, né? Desse autor que é angolano-lusitano, né? Que está aí para dizer de uma realidade, de uma sociedade, de um mundo atemporal. Esse é um dos grandes exercícios dos seus romances, né? Em que aparentemente diz de algo que é singular, mas que na verdade é plural, que de repente é um autor de língua portuguesa, mas torna-se mundial, que é microcosmo de uma situação, mas que se torna macro, né? Uma narrativa muito interessante, e essa questão da memória nos é muito, muito, muito cara, né? Então, obrigado pela sua belíssima comunicação, pelo seu jeito claro de expor, falar e apresentar as questões. Passamos agora para a comunicação de Tatiana Prevedelo, né, que é sobre o Lobo Antunes, né,
e posso imaginar que sou o porco. Desintegrações autoritárias a partir do trauma de guerra no romance de Lobo Antunes. Tatiana, seja bem-vinda. Sua vez. Pode começar. Bom dia, muito obrigada, professor Ulisses. E eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento e cumprimentando o professor Sérgio Nazar e toda a equipe da UERJ pela brilhante organização, impecável nos mínimos detalhes, né? Que certamente foi muito mais trabalhosa acertar todos esses detalhes, né? Nesse tempo assim tão conturbado, tão difícil, que nos trouxe assim tantas tristezas, e conseguiram, né, fazer um congresso com essa qualidade. Então, meus mais sinceros agradecimentos, e aproveito também para cumprimentar o professor Jorge Valentim, o professor Silvio, que está aqui presente, pela eleição, pelo resultado da eleição ontem à noite em assembleia, e que terão o desafio de presidir a próxima Abralip. E envio um carinhoso abraço ao Silvio e à Juliana, com quem nós compartilhamos, né, belíssimas mesas no Congresso da Abralip de Belém. É uma felicidade tê-los aqui hoje. Embora o nosso objeto, né, de comunicação seja diferente, eu vou acabar me comunicando transversalmente com a Meire, justamente porque vou fazer assim uma breve reflexão sobre questões identitárias que se organizam pelo viés da memória. Então, esse projeto ele é um desdobramento da minha tese, que ela foi do meu doutorado, né, que ele foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi orientado pela professora Maria da Glória Bordini, e desde então, né, um dos meus objetos recorrentes, né, tem sido tentar desdobrar e interpretar, né, essas camadas hermenêuticas na escrita do Lobo Antunes. O Walter Ugumãe, a propósito, ele tem um romance que se chama Desumanização, e um pouco disso ele vai se refletir, né, nesse texto que eu preparei, justamente porque a intenção foi perfeito. Foi trabalhar com a memória sobre a perspectiva, né, das desintegrações autoritárias que acabam se aproximando nesse romance, né, com um processo de zoomorfização. Então, por isso, né, esse fragmento no título, eu posso imaginar que sou porco, porque justamente, né, é o ritual da matança, um ritual tradicional em Portugal, da matança do porco, que vai ser o dispositivo que vai fazer, então, o acionamento dessas memórias traumáticas, né, de episódios de guerra que se passaram há 4 décadas, né, em relação ao presente da narrativa. É um dos romances mais recentes do Lobo Antunes, publicado em 2017. Claro, né, que como praticamente todo ano ele lança novos livros, eles caem depois, né, mas então ele já se enquadra, né, nesse último ciclo do Lobo Antunes. Então, para me ater ao tempo, eu preparei um texto e, a partir de agora, então, eu peço licença, né, então, para iniciar a leitura. O relato da filha de uma prima direta do patriarca retornado da Guerra de Angola coordena a narração de uma espécie de breve prólogo do romance, apresentando, no dramático início do texto, as principais linhas articuladoras da trama narrativa, tingidas pelas pungentes cores da guerra, suas atrocidades externas e os traumas que a memória não silencia. O ex-alferes paraquedista, ao regressar a Portugal, trouxe consigo uma criança negra, o filho preto, que nunca foi seu filho, embora o tratasse como filho, e o preto o tratasse como pai. Há uma grande tensão entre essas duas personagens, uma vez que o filho, ainda criança, presenciou em Angola atos de violência praticados pelo pai adotivo, incluindo a execução de seu suposto pai verdadeiro e as violações sofridas pela mãe, que culminaram em sua morte trágica.
O relacionamento entre o ex-combatente e o menino é marcado, sobretudo, por silenciamentos, e após a sua integração à família portuguesa, por toda sorte de humilhações. Por ocasião da matança do porco, desencadeou-se, 10 anos antes da cena narrada no prólogo pela filha da prima do ex-alferes, o assassinato do pai pelo filho. Conforme ninguém se lembra já do que sucedeu há 10 anos, na altura da matança do porco, quando o filho preto assassinou o pai branco com a faca ainda cheia de sangue do animal. Até que as pedras se tornem mais leves que a água, como em todos os romances antonianos, apresenta personagens desprovidos de qualquer horizonte de expectativa em relação ao futuro, uma vez que estão submersas nas densas e turvas águas do passado, retraídas sobre os seus próprios sofrimentos. Nessa narrativa, a culpa e a aparente impossibilidade de esquecer o passado recaem principalmente sobre estas duas personagens, o ex-alferes paraquedista português e o filho adotivo africano. Diante de suas misérias existenciais, as quais contabilizam flagelações identitárias, múltiplas fraturas e traumas, são continuamente assombrados pelos espectros da guerra, que permanecem inquietos na memória de ambos. As sobreposições memorialísticas que engendram, em perspectivas diversas, as lembranças tanto do pai quanto do filho, primeiro em um contexto africano e depois em Portugal, são estigmatizadas por toda a natureza de violência, o que impede o exercício da autoridade, uma vez que cada sujeito, absorto em seus traumas, volta-se apenas para as próprias dores. A reflexão sobre a construção da alteridade, na perspectiva apresentada por Paul Ricoeur, em Um Si Mesmo como o Outro, permite que seja desenvolvido uma análise sobre as projeções do eu e do outro, que no romance pode ser contempladas tanto sob o viés humano quanto não humano, uma vez que continuamente o narrador destaca a empatia das personagens sobre o sofrimento animal, utilizando as circunstâncias que envolvem a violência no processo de abatimento do porco, para encadear suas reflexões sobre a guerra e desumanização dos indivíduos. Abro citação. Um fim de semana por ano, a família se reúne, desde muito antes de nós, para a matança do porco, como tanta gente desta zona fazia, reunidos na adega, em silêncio, a escutarem os gritos do bicho, que vão se tornando mais humanos, mais fracos, que acabam por se transformar em silêncio em torno. O meu pai e o meu irmão a esquartejarem o porco e a dividirem a carne. Fecho citação. Ao discutir a dialética da alteridade na narrativa em Um Si Mesmo como o Outro, Ricoeur justifica a importância da hermenêutica do si sobre a configuração identitária do sujeito, que não se expressa mais como um eu, mas sim como um si, portador de uma identidade reflexiva que se revela e se constitui na dimensão temporal, e ao mesmo tempo não permite se elevar de forma instantânea ou se edificar como uma certeza estável e definitiva em relação à realidade. Observa-se, assim, que os sujeitos ficcionais, construídos por Lobo Antunes, de forma geral, estão em contínuo conflito com a sua configuração identitária, pois não se reconhece na identidade narrativa por meio da qual são elaborados, e, de modo existente, o questionamento "quem sou eu?" se apresenta no texto lobo-antoniano. Em Até que as Pedras se tornem mais leves que a água, o conflito que se instaura entre as memórias de um ex-alferes paraquedista, o qual serviu a Portugal na guerra colonial em Angola, impede que o mesmo, após transcorridos mais de 40 anos, esqueça o passado, principalmente o episódio que se relaciona à execução dos pais da criança africana, que por conseguinte veio adotar. De maneira análoga, a respectiva cena é reiterada pelas lembranças do filho adotivo africano, que também intercala ao presente as cenas que presenciou durante a guerra em África. Lobo Antunes, ao eleger a tradição familiar da matança do porco como eixo articulador das ações desenvolvidas na narrativa, de Até que as Pedras se tornem mais leves que a água, ocupa-se em operacionalizar um intercâmbio de projeções autoritárias, mediadas pela violência extrema, nas quais existe a assimilação da dor do outro, independente de ser o colonizador ou o sujeito colonial, o humano ou o animal. O texto, portanto, ao abordar o trauma da guerra e a sua aparente impossibilidade de cura, mesmo transcorridas várias décadas após as personagens terem deixado os campos de batalha em África, revela a empatia do narrador pelo sofrimento animal, ao questionar os princípios que regem as tradições, pois apresenta o mesmo de forma nivelada a dor humana.
As personagens demonstram sentimentos ambíguos em relação ao abate do animal, uma vez que cumprem a tradição, sacrificando, ao mesmo tempo que demonstram sensibilizar-se com o sofrimento. Abro citação. Queres ver o porco? Mais nova do que eu, 10 anos, em criança, tinha um olho torto. A mãe dela fez uma promessa e passou. Não quero ver o porco agora, posso afeiçoar-me. Só no domingo, quando o trouxer desconfiado a fungar. Há pessoas a jurarem que os porcos, mas não vamos entrar por aí. Há pessoas a jurarem que os porcos são iguaizinhos a gente, só que não vejam que amaram-se-lhe as patas de trás, amaram-se-lhe as patas da frente, pendura-se no gancho, entregam-nos a faca, descobriremos a artéria e começa-se sem nenhum rádio por perto. Fecha a citação. Sob o ponto de vista das personagens que acompanham o ritual, a alteridade humana aproxima-se do animal, uma vez que, inicialmente, a desconfiança e a tensão que antecedem os preparativos para o abate aparentam ser expressas pela vítima, que será sacrificada, razão pela qual a filha mais nova do ex-combatente português, em princípio, recusa-se a ver o porco, temendo afeiçoar-se à expressão, e expressa um posicionamento que demonstra a perspectiva do nivelamento entre o humano e o não humano. Há pessoas a jurarem que os porcos são iguaizinhos a gente. Embora essa igualdade seja em seguida questionada pela narradora, cada ação executada para o abate apresenta-se no contexto da trama como uma analepse que encadeia o presente da narrativa às memórias da guerra colonial. A sobreposição de tempos narrativos pelas vias da refiguração memorialística, técnica característica da ficção de Lobo Antunes, em Até que as Pedras se tornem mais leves que a água, abre-se para a mais contundente reflexão sobre a alteridade humana e não humana, sob o ponto de vista da dor e do sofrimento, uma vez que cada ação de violência que é infringida contra o porco abre uma intersecção temporal que projeta o pai, o ex-combatente português e o filho adotivo africano para o cenário das dizimações produzidas pela guerra. Agora eu reproduzo também um fragmento, né, em que essas memórias elas aparecem intercaladas. Então, é o presente que se passa, né, numa região do Alentejo e que, por intermédio, né, do ritual da matança do porco, vai remeter essas personagens, né, ao cenário da guerra colonial em Angola. Quando penso que amanhã vão trazer o porco para a adega, empurrando-o da furgonete com as varas e canas, gordo, a cair no cimento, sujo de lama no chão, a tentar libertar-se das cordas, a tentar morder-nos, a tentar impedir-nos de lhe amarrarmos as patas, ferindo-nos com as unhas, de o pendurarmos no gancho, girando a roldana e principiando a trazer as vasilhas para junto da mesa e as facas, enquanto, pela janela aberta, vi a prima do meu pai sair do nosso jazigo depois de o limpar, de cabeça amarrada num lenço, e por cima dela, muito alto, os pássaros da serra, de asas horizontais, pairando imóveis sobre as mimosas. Quando penso na morte do porco, eu que não me recordo quase nada de África, para além dos tiros. No excerto transcrito, podemos observar como a gradação das ações abre intersecções espaço-temporais, que coadunam a tensão do presente figurada nos elementos que demonstram a resistência do animal em relação à expectativa de seu abate, as memórias traumáticas do passado colonial em África, sobre as quais o narrador afirma já estarem evanecidas, mas, todavia, o que se observa é que as mesmas pulsam latentes em sua consciência. A empatia com a qual as vozes narrativas vislumbram o sofrimento do animal, sem contudo intervir a favor de sua vida ou romper com a tradição da matança, demonstra o quanto todos estão subjugados pela inexorabilidade dos condicionamentos existenciais que pairam sobre suas vidas. Nesta perspectiva, ao encadear todas as tensões que se abrem diante da expectativa da morte, a luta resistente contra os seus algozes, ao ser encaminhado para abate, assim como os gritos de dor emitidos pelo porco, o narrador nivela o sofrimento animal ao humano, uma vez que cada cena que remete à matança do porco funciona como um dispositivo que gradualmente amálgama as rememorações da guerra em África, ao trágico desfecho que culminou no assassinato do pai pelo filho adotivo. Embora o destino de ambas as personagens principais seja conhecido pelo leitor desde o capítulo inicial, que funciona como uma espécie de prólogo narrado pela filha de uma prima do ex-alferes
paraquedista, esse falso spoiler não antecipa a densidade do conflito abarcado em até que as pedras se tornem mais leves que a água. Uma vez que a construção do percurso da narrativa, a qual nos conduz a um profundo movimento de imersão na consciência dos personagens, nos mostrando o espelhamento dos jogos autoritários entre o humano e o não humano, nivelados pelas atrocidades da violência, seja na guerra ou em nome da tradição. Ao buscar nivelar a dor do animal a ser ritualisticamente abatido ao sofrimento humano, a violência da morte gera, na maioria das personagens, empatia. Embora admitam a importância dessa tradição portuguesa, a qual une a família desde tempos imemoriais, constantemente expressam o desconforto que o ato lhe causa. Lembro de me chorar, da primeira vez que assisti, do meu pai substituir um alguidar cheio de sangue por um alguidar vazio, e pingos na minha blusa, nos meus calções, nos meus braços, dos gritos que me ensurdeciam, enfraquecendo a pouco e pouco. A voz narrativa tangencia, por intermédio de um veemente discurso, o qual anuncia os horrores da guerra em África, o nivelamento autoritário que, em inúmeras passagens, já não estabelece uma distinção precisa entre o humano e o animal. Abro citação. O meu pai, que não gostava de mim, me usava na esperança de que gostasse dele. O meu pai, ao mesmo tempo, ele, o porco, que comia. O porco que matava amanhã, como matou em África, as pessoas e as cabras. Queima. Como me contou que assistiu à polícia política a matar prisioneiros, como se calhar ajudou a matá-los, como amanhã vai cravar a faca e escutar os gritos, os gemidos, os pingos lentos das lágrimas. Fecha a citação. Conforme o excerto transcrito, o qual amálgama memórias advindas de diferentes tempos que se confrontam e se sobrepõem de uma maneira quase indistinta, podemos observar que as lembranças e percepções acerca da matança do porco remetem de forma incontornável às experiências vividas na guerra em África, as quais confrontam as personagens em um incessante jogo autoritário que instaura uma relação dialética e inexorável entre o homem e o porco, o humano e o não humano. E até que as pedras se tornem mais leves que a água, podemos identificar que os aspectos relacionados à nacionalidade e à descendência, sobretudo, tanto do ex-combatente português como do filho adotivo africano, são os principais suportes identitários que asseguram a manutenção da mesmidade do sujeito, que se inscreve no tempo da narrativa. Assim, do mesmo modo que a condição de homem branco, de nacionalidade portuguesa, o qual representa o papel metonímico do opressor colonial, irá substituir, na construção identitária do ex-alferes paraquedista, o seu filho adotivo africano, negro, carregará o seu status étnico e cultural como um estigma que subjugou o seu povo às mais atrozes violências e permanece impresso em sua pele e em seu espírito como um elemento corrosivo, responsável por todo o preconceito sofrido no decorrer de sua existência. O fato de ter sido adotado por um homem branco, português, o qual procurou criá-lo como filho legítimo e tratá-lo com imparcialidade no seio da família que veio a constituir, não altera os elementos primordiais que configuram o seu eu, processo segundo o qual requer, entende a identidade como permanência. Seguindo esse fio norteador, concernente aos princípios imanentes que configuram as representações identitárias, veremos que, nesta narrativa, é a condição da mesmidade que irá ser responsável por desencadear as transformações que se operam, sobretudo na consciência dos personagens. Os traumas que jamais são superados, uma vez que o filho adotivo não esquece as cenas brutais que presenciou quando sua aldeia foi atacada e seus pais executados de forma cruel. Do mesmo modo, o antigo combatente português que participou do ataque à aldeia, mesmo resgatando o menino africano órfão como uma forma de talvez aliviar a sua consciência no decorrer da vida, segue em tratamento terapêutico. Todavia, não esquece os traumas da guerra, cujas imagens, mesmo transcorridas mais de 4 décadas, não silenciou em sua memória. No ritual da matança do porco, primeiramente preso e depois amarrado para ser conduzido ao abate, na iminência da morte, rebela-se contra os seus algozes, movendo-se como resistência. Ao ser transpassado pela lâmina afiada que lhe ceifa a vida, emite gritos dilacerantes, o que funciona como um dispositivo que irá trazer à tona as reminiscências dos combates bélicos do passado, de maneira que ambos os indivíduos envolvidos na cena da guerra passam por um processo de zoomorfização, no qual o homem e o porco se confundem de uma maneira
quase indistinta. Abro citação. E posso imaginar que sou porco, imaginar por um momento que sou porco. Talvez me pendure no gancho. Mas quem trará a faca faz o obséquio de me espetar na garganta, qual soldado ressentido comigo. Em consonância com Ana Paula Arnaud, a zoomorfização, além de caracterizar diversas categorias de desumanização, intensifica-se quando, numa técnica de confusão frequente nos romances de Antônio Lobo Antunes, o real e o simbólico se tornam praticamente indiscerníveis. A indistinção entre o real e o simbólico, referida por Arnaud, pode ser observada com precisão nesse excerto. E eu, o Moama, dos dois, a mulher do meu pai, sem me tocar, compreendendo a filha do meu pai, compreendendo. Degole-me o pescoço sobre o pescoço dela, encham as minhas tripas, conforme enche as suas, cozinhamos, comamos, ofereça as nossas patas a um vizinho, os nossos braços a outro. Não me coloque no cemitério convosco, larguem o que sobrar aqui e vão-se embora depressa, esquecidos da gente. Talvez calunga, que os mabecos e as hienas e esses pássaros brancos de bico curvo, e chegarem por fim à aldeia, tão deserta como o quimbo de onde venho. A reprodução da voz narrativa do filho adotivo mostra que o seu eu original africano, atravessado pela violência e pelos traumas da guerra, permanece inalterado. Desse modo, a percepção acerca do sofrimento do porco, conduzido ao abate, e do homem que assiste à violência da execução interseccionado pelos diversos planos memorialísticos que remetem às experiências da guerra, confunde-se de tal forma que a personagem, como explica Arnaud, zoomorfiza-se em sua consciência a ponto de reivindicar para si, em tom imperativo, o mesmo processo ao qual o porco é submetido, conforme a tradição no ritual da matança. Ser degolado, ter as tripas enchidas, cozinhado, comido e ter outras partes fraternalmente distribuída entre os vizinhos. Há nesse apelo um embate interno que está profundamente relacionado com a condição da mesma idade, a qual se refere Riquet, pois o filho adotivo africano não assimilou a imposição da identidade portuguesa e, portanto, como condição final, não deseja que seus restos mortais repousem no mesmo cemitério onde jazem os demais membros da família. Como espectador da matança do porco, sempre sentiu o mesmo desespero reprimido e a impotência diante da crueldade qual como se deu em África, ao presenciar o massacre de sua aldeia. Todos os anos, um animal diferente, claro, e o animal de todos os anos a comer. Nos primeiros tempos, os gritos assustavam-me. Apetecia-me gritar também, e não era capaz, conforme não era capaz de gritar em África, enquanto arrancavam as orelhas e cortavam as mãos. O tempo narrativo linear, de até que as pedras se tornem mais leves que a água, a exemplo de muitos outros romances de Antônio Lobo Antunes, embora transcorra em um breve período que antecede ao ritual da matança do porco, até a execução do pai pelo filho, e deste pelos que assistiram à cena trágica, amálgama no âmago memorialístico as tensões latentes há mais de 4 décadas. E esta noite, conforme tantas vezes, desde há 43 anos, tornei a sonhar com África. É a África, jamais esquecida pelo ex-alferes paraquedista, que conduz, tal como o porco, ao abatedouro. É a África, inapagável da memória do filho, que univela em sua consciência o animal. Na narrativa, o olhar de aflição do porco, nos momentos que antecedem a sua execução, a resistência de seus movimentos ao ser dominado, os gritos que entoa quando a lâmina trespassa a sua garganta, embora estejam revestidos do realismo, funcionam como um dispositivo que irá acionar, tanto no pai como no filho, o evento trágico que os uniu em África, a partir do trauma incurável que os acompanha no decorrer das décadas. Podemos observar, assim, que todos os elementos que se engendram a partir da matança do porco, no que tange aos aspectos identitários das personagens, ao provocar uma fusão entre o humano e o animal, quando a dor do porco é percebida com empatia e problematizada por diversas vozes, tal como ambos, pai e filho, se zoomorfizam em um embate violento, análogo às cenas de África que ecoam em suas memórias, e expiram, juntos com o porco, executados pela mesma faca suja de sangue que extinguiu a vida do animal. A cena que abre a breve espécie de prólogo de Até que as Pedras se Tornem Mais Leves que a Água é narrada pela filha de uma prima já falecida do ex-alferes paraquedista, a qual se tornou a guardiã dos mortos.
Sou eu que tomo conta do jazigo do primo da minha mãe, no cemitériozinho, pegado à primeira colina da serra, desde que ela faleceu. E lá estão ambos, o pai branco e o filho preto, para além de 2 ou 3 parentes mais antigos, que desconheço quem pudesse ter sido. Desde o princípio do romance, portanto, conhecemos o desfecho trágico do texto, cujo ápice do enredo resultou em 3 corpos brutalmente abatidos, um porco e 2 homens, os quais encontram-se nivelados na mesma condição abjeta, subjugados pela violência. A cena final do prólogo, narrada pela filha da prima do Eusa Alferes, é reproduzida de forma cíclica no texto, utilizada para encenar o romance, sendo desta vez, contudo, apresentada pela voz do filho. Apesar do meu pai no chão de cimento e eu de joelhos ao pé dele, quase abraçá-lo, até as guardas chegarem, enquanto, de repente, Márcio batia os caixilhos da janela aberta. O caráter emblemático desta cena, ter seu desfecho durante o ritual da matança do porco, mostra, sobre uma perspectiva, a empatia que vai sendo apresentada pelos personagens, concernentes ao sofrimento do animal, que, angustiado, antevê o seu sacrifício e grita agonizando de dor ao ser abatido. Sobre outro viés, a indistinção entre humano e o não humano vai sendo construída no decorrer da narrativa, à medida que todo o processo que compõe o ritual da matança, incluindo a tradição familiar e os conflitos que vão sendo desvelados a partir deste núcleo. O deslocamento para a aldeia, a fim de preparar o animal para o abate, funciona como um mecanismo que aciona as reminiscências de um passado colonial e todo o sofrimento que subjaz, tanto no espírito do pai quanto do filho, incapazes de libertarem de seus traumas e profundas dores psicológicas. A simbologia do ritual da matança do porco, embora esteja revestido do mais profundo realismo, é responsável por criar nos personagens as projeções autoritárias, uma vez que o sofrimento do animal é o dispositivo que aciona o mecanismo da recordação, por meio do qual pai e filho regressam aos horrores da guerra. Desse modo, ambos se veem reduzidos, por meio da zoomorfização, à condição animal, e já não mais se reconhecem como humanos. Nesse ponto, percebe-se que, no decorrer da narrativa, vai se organizando uma cumplicidade na consciência do pai e do filho. O crime, minuciosamente calculado no decorrer de longos anos, que se reveste sob a forma de vingança, sempre fora prescindido pelo pai, e recebe uma espécie de atestado de condescendência, pois resigna-se ao assassinato. A vingança, na verdade, é a fórmula encontrada para ambos exorcizarem a condição que os oprime, dos traumas incuráveis de um passado impossível de ser silenciado, o qual jamais suspende a sua reprodução na consciência de ambos. Estabelece, assim, uma relação de cumplicidade entre o pai, que se deixa assassinar, e o filho que mata, para, em seguida, também ser executado, no mesmo cenário onde o porco foi abatido, jazendo os 3 nivelados na mesma condição, que se apresentou como a única forma de vir a libertá-los. Muito bom, parabéns, Tatiana. Você encerrou, né? Encerrei. Isso. É uma leitura tão densa, tão necessária, e é claro que nos toca tanto que, de repente, você fez uma pausa pelo seu semblante. Eu percebi que você havia terminado, mas eu fiquei em dúvida, né? Coisas da zoomorfização. Parabéns pela comunicação, pelo estudo, pela pesquisa, né? Esse autor tão necessário, né? O autor de Os Cus de Judas, né? Um autor que é capaz de dizer que as pedras podem se tornar mais leves do que a água, né? De certa forma, mas é capaz também de nos mostrar uma realidade, né? Que faz com que a gente pense no que existe, no que somos, né? Dessas identidades autoritárias que existem, né? Excelente apresentação. Pois bem, vamos lá? Só fazendo um adendo, né? São tantas peculiaridades, né, no romance que eu até acabei não explicando o título. Então, o título ele funciona como uma metáfora, mas revestida de ironia, justamente porque a esposa, né, desses alferes, que eu acabei nem
tocando no nome Sim. dela, né, e como ela está envolvida com essas personagens no decorrer da narrativa, ela foi diagnosticada com câncer. E quando o médico, então, apresenta esse diagnóstico, né, ele usa essa metáfora, né, como uma forma de atestar que é uma doença incurável, né, então que ela vai fazer a assimilação, né, que também é uma morte, assim, bem sofrível, né, pelo fato de ser uma doença desgastante, justamente mais um dos elementos que está engendrado na narrativa é que essa mulher que ela aceitou, mas ela jamais se resignou ao fato do marido, né, trazer da guerra colonial, né, um filho adotivo negro que ela acabou criando. E é justamente nesse evento, né, que supõe-se que vai ser a despedida dessa matriarca da família, né, que essa metáfora irônica, né, ela vai também se operacionalizar, né, como um dispositivo para descrever essa situação, né, que de leveza não tem absolutamente nada, né, porque é o trauma, é a dor, é o sofrimento, né, que eles jamais vai se esvair, né, da consciência dos personagens. E também uma metáfora, né, que se transforma em romance filosófico à la Paul Ricoeur, né, que você disse, né, que a gente pode observar a questão do tempo, da alteridade, da memória, da história, nesse romance e na obra do Antônio Lobo Antunes, né? Essa coisa do si mesmo que faz com que a gente reconheça, veja empatia, né? Gerais, né? Universais, né? Pois bem, o que fazemos agora? Abrimos para as discussões. Aí só mais um pequeno adendo. A palavra empatia ela aparece reiterada no meu texto, mas também assim quando Exatamente. é uma ironia, porque na verdade não é uma empatia, né? O trabalho que o Antônio Lobo Antunes, ou a voz narrativa do A voz. Antônio Lobo Antunes, né? Ele quer apresentar, na verdade, é que não existe, né? Então é a questão assim da dimensão humana que ela vai perdendo a sua essência e vai entrando nesse processo de zoomorfização. E também algo assim, olha, que ao mesmo tempo é intenso, é dramático, mas é muito bonito, é uma espécie de cumplicidade, porque nenhum desses personagens ele recebe um nome próprio. Então, é o filho preto, ou o filho adotivo, ou ex-alferes, paraquedista, eles são designados, né, por esses adjetivos, né, e substantivos comuns, na maioria das vezes, né. Então, desde o momento que ele retorna, ele sabe, assim, que para a vida dele não tem mais salvação. E mesmo o casamento, a filha legítima que ele vem a ter, as sessões que ele faz continuamente, né? Então, nada resolve, né, essas situações existenciais, né? Esse peso das pedras, né? Enfim, que ele carrega consigo. Mas, ao longo dos anos, vai se estabelecendo uma cumplicidade, porque ele foi alertado, né, pelos próprios companheiros de guerra, de batalha, que o menino, ele já era consciente, ele presenciou o assassinato dos pais, ele presenciou o ataque à aldeia, e que ele se vingaria. Então, assim, está sugerido que talvez, né, a suposta vingança desse filho adotivo, né, seria uma espécie de salvação. E mais de 40 anos se passam, né, então o pai está bem consciente, o filho ele tenta se aproximar, mas no momento, então, que acontece a execução, que ela foi longamente prejudicada, então, há uma espécie, assim, de resignação por parte do pai. É apenas isso, né, que vai nos libertar. Então, essa memória, esse trauma, né, que se repete continuamente, né, de uma forma enlouquecedora, que não silencia, né, se reproduzindo uma cena, né, que de certo modo reproduz, né, a violência em África, né, nesse cenário ritualístico, né, de um encontro, de uma convenção familiar, né,
que poderá... Então, na verdade, assim, o que se passa é uma grande metáfora de uma libertação, né, por intermédio desse tríplice assassinato. Excelente. Realmente é agora vou dizer, é plural, com P maiúsculo, né? É a sua, e eu fico assim, incomodado quando alguém o coloca como pós-modernista, eu nem gosto dessa expressão, e coloca nessa, até não gosto porque não tem outra, né? Mas é o que a gente está utilizando aqui, e coloca Lobo Antunes como aquele autor do esfacelamento, do pós-modernismo, e não percebem, por exemplo, essa sutileza, essa reconstrução épica do romance, do país, da língua portuguesa, da denúncia, né, dessa coisa da memória, do tempo, e principalmente a forma de ele integrar tudo isso que a gente está dizendo e tudo isso que pode ainda suscitar em pleno, no caso do romance que Tatiana faz um recorte e nos apresenta, em pleno 2017, vamos dizer assim. Eu acho que a data é essa, né? Pois bem, então a gente fica livre para as considerações, intervenções e perguntas. A gente percebe que há um diálogo, uma interação entre a comunicação de Tatiana e de Meire, né, de autores que realmente estão aí para serem descobertos e aplicados num letramento literário super necessário, né? Então, uma das apresentadoras ou alguém da plateia quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, ou as próprias querem fazer alguma complementação entre si, fica livre. Eu queria só pedir desculpas por não ter assistido a apresentação da Tatiana. Perdão, Tatiana, eu perdi o eixo aí da sua apresentação, mas deu para ouvir aí apenas um pouquinho. E eu achei bem interessante, professor Ulisses, essa sua fala aí, final, sobre a questão do letramento literário, né? Eu também gosto muito da área do ensino de literatura e tenho dialogado muito com os meus alunos sobre essa necessidade, essa urgência, né? De que modo é que a gente pode alcançar isso, é que a gente pode alcançar, né? Trabalhar, né? Estar nesse processo. E a obra, pelo menos especificamente a do Walter Ugumãe, que é essa que eu estou, né, apaixonada no momento, eu acho que ela contribui de uma forma gigantesca, né, para essa reflexão, porque pode ser o olhar de alguém que está apaixonado, né? Também, isso contribui um pouco, mas, inevitavelmente, a linguagem, o modo de construção das narrativas, das estruturas narrativas, tudo isso traz uma nova visão, né, do que a gente pensa acerca da literatura e daquilo que a gente leva para a sala de aula, né? Quebra, desconstrói, né, a visão do que a gente chama de clássico, né? E aí a concepção de letramento literário vem, eu acho, né, a meu ver, de extrema necessidade nesse momento, né? E a obra dos autores que foram trabalhados aqui hoje, eu acho que as obras, em geral, elas ajudam nessa visão aí que o senhor colocou. Muito pertinente. O que está travando é a minha ou a da Meire? Agora eu fiquei em dúvida. Pois é, para mim também está travando, não sei se sou eu, também fiquei na dúvida. Mas é isso mesmo, né? E essa questão da alteridade é uma das... A literatura utilitária, né? Eu penso literatura, né? Eu parto do princípio que vem de fingere, moldar, formar, educar, né? Então, a gente tem que, principalmente nesses dois autores que vocês trouxeram para nós aqui,
né, Tatiana e Meire, eles são formadores, né? A gente vê que esses autores, eles vamos dizer assim, um planejamento literário de um painel de uma época, né, de uma sociedade, ou até de globalizado, né, de um mundo global, né, porque a realidade em África, a realidade em Angola, a realidade em Portugal, e a realidade desses dois romances que vocês trazem para nós nas discussões, elas são de mundo, né? Então, quando, por exemplo, a gente lembra lá da literatura portuguesa que um José de Alencar tinha uma pretensão de fazer um painel de uma época, de um país que estava nascendo, agora a gente também há de descobrir a lá Paul Ricoeur, né? A lá outra, um Levinas, que Lobo Antunes, Walter Hugo Mãe, também tem um planejamento, e esse planejamento a gente percebeu na fala que extrapola meramente o estudo de um romance, mas vocês trouxeram para nós esses autores que têm um compromisso de identidade para com a época em que eles estão vivenciando, né? Isso também é muito interessante, né? Alguém mais? Alguma Ulisses, consideração? no Sim, chat Tatiana, tem, por no favor. chat tem uma pergunta do professor Silvio, da Universidade Estadual de Londrina, que ele está fazendo um convite para Meire. Não sei se já chegou a ti a mensagem, né? Já Te eu ia convidando para comentar falar. isso agora. E tem uma Sim, ele pergunta para está a te senhora, convidando professora. para falar sobre a obra na disciplina dele, na próxima sexta. E, para mim, ele pergunta qual a importância da metáfora no estilo antoniano. Eu tenho uma certa obsessão pelo Paul Ricoeur, que, inclusive, tem um livro, né, que se chama A Metáfora Viva. No caso do Antônio Lobo Antunes, a maioria dos títulos, se não todos, eles têm uma dimensão metafórica, né? Só que é uma espécie de metáfora avessa, que ela não tem exatamente o mesmo sentido, a mesma dimensão que é utilizada num texto poético ou em algumas narrativas poéticas. O que eu vejo, né, é principalmente uma profunda ironia, né? Citando alguns títulos, não apenas a metáfora no título, mas as figurações metafóricas que vão aparecer, né, na constituição da própria narrativa. E todos esses elementos, né, figurativos, né, que ele vai construindo, primeiramente ele tem um viés profundamente irônico. Por exemplo, no romance As Naus, né, todo o emprego esse diálogo, né, com a história monumental, que aí sim, né, eu vou concordar 100% com as tuas considerações, né, sobre essa falaciosa atribuição, né, de um romance pós-moderno, né, pós-moderno, esfacelado, incoerente. Não, ele segue rigidamente, né, a estrutura do romance tradicional, mas tem principalmente esse sentido irônico de fazer uma reflexão dura sobre uma realidade cruel, né? Cruel e ao mesmo tempo incontornável. Então, agora só citando alguns títulos, né? Dois que foram objetos da minha tese. Eu hei de amar uma pedra. O que significa, então, este eu hei de amar uma pedra, né? Então, no caso de atribuir, né, amor a um elemento material inanimado que ele vai se voltar, né, para reconstruir as suas próprias dores, as suas próprias desilusões, um eu, né, que na maturidade não tem nenhum de seus conflitos resolvidos, né? E essas memórias, né? Que elas têm essa dureza de uma pedra, de um minério, né? Que elas vão se reiterando, das quais ele jamais se liberta. Ou muitas vezes ele reproduz, né? Textos versículos bíblicos, né? Como sobre os rios que vão,
ou Ontem Não Te Vi em Babilônia, né, fazendo essas figurações, né, sobre vozes assim que se sobrepõem, que se entrelaçam. Não sei se eu estou sendo clara, né? Acho que a minha resposta foi um tanto prolixa, mas eu vejo sobre tudo isso, né, como uma espécie de ironia, né, para fazer esse amálgama e construir, né, todas essas questões, né, que elas são apresentadas na narrativa do romance antoniano. Mais alguma intervenção? Alguma? No chat não tem mais nenhuma intervenção, não, professor. A questão do narrador, deixa eu fazer uma provocação para as duas expositoras aqui. A questão do narrador é bem interessante, né? O narrador distanciado do autor, seja o Mãe, seja o Antunes. A questão é muito interessante e a perseguição da descoberta, se o leitor ele é imbuído de tentar descobrir quem está narrando ou de que forma está sendo a obra, é muito interessante, principalmente em Mãe, Walter Hugo Mãe, né? Porque tem um narrador ali, né, que ele vai te dando algumas cartas, ele vai desenhando a forma de que vai ser narrada o discurso, enfim, mas que ele não entrega na hora ou à primeira vista, ele faz do narrador um mistério. E o narrador de Lobo Antunes, ele também trilha pelo mesmo caminho que, por exemplo, nessa linha de pensamento que eu estou fazendo aqui, que, por exemplo, um Milton Ratum, em uma obra, por exemplo, Dois Irmãos, em que você sabe que alguém está narrando, você não sabe como ele está narrando, de onde, mas você sabe que ele é personagem narrativo dessa história, que ele faz parte dele. Meire, então, fale um pouco dessa construção do seu narrador, e Tatiana também, para a gente encerrar, talvez. Como se dá essa construção, assim, didaticamente, desse narrador nessa obra que vocês apresentaram? Esse narrador, né, o narrador personagem, ele, de fato, ele vai sendo construído para o leitor aos poucos, né, de uma forma muito sutil. Então, o que ele vai revelando é o que ele quer revelar de início. Então, a gente vai construindo as imagens e as memórias que vão sendo resgatadas do passado, posteriormente, é que vão ajudar a gente a constituir de fato, né? A gente vai tentando separar aquilo que o narrador quer mostrar para a gente, né? Talvez o narrador não digno de confiança, né? Aquele que ele quer mostrar para a gente, né? Quer falsear para a gente daquilo que ele realmente é, né? Porque no final ele vai ser tão, eu vou colocar perverso, né? A palavra por conta das atitudes que ele tem, como outros homens que ele analisa e que ele critica por conta da própria situação em que ele se encontra no início da narrativa, né? Então, para quem está de fora, as atitudes deles são bem iguais aos outros, né? Mas ele que está dentro da narrativa, claro, né? Ele já se encontra, como é que eu posso dizer, com um instrumento na mão, né? O instrumento da palavra, ele é o dono da palavra e ele, claro, vai fazer o percurso que ele quiser naquele momento. Mas ele engana muito a gente, de fato. É por isso que a memória é tão importante, né? Para essa construção do personagem. É assim que eu vejo. Sim, por favor. Eu acredito que, no caso do Antônio Lobo Antunes, essa construção do narrador, ela seja um tanto quanto didática, porque ele inicia, né, o seu percurso como escritor, publicando a primeira trilogia, né, a Memória de Elefante, Discos de Judas e Conhecimento do Inferno, por intermédio, né, de um narrador
em primeira pessoa, esses romances iniciais, né, eles têm essa característica de um monólogo, e à medida assim, que ele vai avançando, né, nas suas publicações, essas vozes, então, elas vão se dividindo. Embora ele, nesse ponto, ele não faça, né, aquela abertura como nos romances clássicos tradicionais, em que tem um narrador onisciente que ele vai anunciando e explicando e deixando assim de uma maneira bastante clara, né, a fala dos personagens. Por intermédio da leitura é possível ver assim, perceber claramente. Eu não consigo sentir essa confusão de vozes, né? Eu acho assim que os elementos, né, eles estão assim demarcados de uma maneira muito clara. Em uma pesquisa que eu desenvolvi, eu falo, né, sobre o ateliê da escrita no romance de Lobo Antunes, e principalmente nesses romances, né, que ele começou a publicar a partir dos anos 2000, ele também assim é um tanto quanto irônico nesse processo assim de construção da narrativa, que muitas vezes ele mesmo, né, ele se anuncia. Ou sou eu, coloca na voz do personagem, né? Ou sou eu que estou a pensar, imaginar, essa dor é minha, essa experiência é minha, ou é o Lobo Antunes, né, que está a me induzir. Então, assim, ele faz essas brincadeiras, assim, com o leitor. Então, assim, o personagem está despedaçado, ele está sofrendo, ele está se dilacerando com uma lembrança da guerra, com um trauma que ele viveu, incurável, né? Ele não vê perspectiva nenhuma para o futuro, né? E muito maldosamente, né? Então, ele introduz essa forma. Bom, talvez não seja eu, talvez tudo isso, né, seja uma fantasmagoria da minha mente, porque tem um narrador, né? Então, daí até assim, eu faço assim uma relação, né, com aquela imagem, aquela tela, né, do São Jerônimo, né, no seu ateliê tem aquela tela, né, que ele está escrevendo e descartando papéis, né, porque em alguns romances, né, ele até mesmo, ele reproduz, né, o Lobo Antunes, né, no seu escritório, no seu ateliê da escrita, né, escrevendo, propondo alternativas, descartando, sugerindo um fim. Bom, eu quero que esse romance termine em tal momento, a partir daqui não tem mais solução, né? Então, se fecha todas as expectativas e as perspectivas de futuro. O Paul Ricoeur, ele vai falar muito, né, sobre o horizonte da expectativa, ou o futuro, o futuro do presente, né, que são essas projeções, né, que o eu identitário projeta em direção a um futuro, né, o que não existe assim no romance antoniano, porque ele fecha qualquer horizonte de expectativa aos seus personagens. Excelente, excelente. Esse texto que você mencionou já está em livro? Ele foi publicado em 2016, não vou saber agora dizer exatamente o número, mas numa revista do Tá. Real Gabinete Português de Leitura. Excelente, vou procurar. Fica a dica aí para todos nós, né? Mais alguma intervenção, alguma consideração? No chat, eu realmente não olho o que está aqui no chat, eu fico muito atento ao que vocês estão falando, fazendo minhas anotações, eu tenho tantas aqui, a gente aprende tanto, né, gente? Nossa, é muito rico tudo que a gente apreende, que aprende, e que eu tenho esse mal de estar sempre do lado escrevendo, mas como está escrito, como tem coisa escrita aqui do lado para eu pesquisar, dicas de leitura que vocês deram, e até por conta disso, eu não vejo o chat aqui, Renali. Socorro. Alguma pergunta? Está sem pergunta, professor. No chat está sem perguntas, professor. Ah, sim. Então, penso que a gente já pode, se não houver outra consideração, outra colocação ou adendo, se os professores, os alunos que estão aqui nos vendo e ouvindo nesse momento não tiverem alguma outra colocação, pergunta, alguma forma de diálogo. Professor, Se só te não houver... respondendo
Só Uhum. te respondendo com mais precisão. Então, o texto ele está no volume 27, número 35, 2016, na Convergência Lusíada, publicada pelo Real Gabinete Português de Leitura. Convergência Lusíada, Gabinete. Real Gabinete Português de Leitura, número Isso. 27, volume 27, desculpe, número 35, 35. 2016. 35, não é 37. Isso. Volume Muito 27, obrigado. número 25. Isso, ótimo. Ok. Realmente eu tenho que apreender. Então, se não houver nenhuma outra consideração, alguma pergunta no chat, a gente tem assim que agradecer muito a participação de vocês, né? Esse compartilhar, esse vender o peixe e principalmente esse, como eu disse no início, essa coragem de dar, né, o rosto à tapa, né, de a gente apresentar, compartilhar, dividir com o outro, com os outros e com quem vai ver, ouvir posteriormente essa gravação. Então, a gente agradece muito a participação das professoras, da Renali, aqui nessa mesa redonda, nessa comunicação, nessa sessão de comunicação, que é justamente a questão da identidade narrativa ou das formas narrativas de autores contemporâneos, né? A gente agradece muito a participação da professora Meire Nascimento, da professora Tatiana Prevedelo, parabeniza, eu, em nome da Abraplic, nesse momento, parabeniza pelo trabalho, pela lealdade, pela competência em expor, dizer e fazer esse letramento literário que tão bem fizeram nessas falas. Muito obrigado a vocês duas, muito obrigado a Renali, que está aqui nos assessorando desde o início, às pessoas que estão também participando aqui no chat, que estavam aqui no grupo, e a Abraplic, que né, fez com que esse momento acontecesse. Eu agradeço a vocês e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um final de semana, um belo final de ano, boas leituras sempre, né? Até breve. Obrigada, professor Ulisses, pela mediação da mesa. Obrigada, Tatiana e Mary, por apresentar seus trabalhos, suas pesquisas. E obrigada a todos e todas que assistiram à mesa. E fica o convite para participar logo mais à tarde das mesas e da conferência de encerramento. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado.